Amém, gente? Que bênção, né? Eu vou incomodar vocês um pouquinho, vamos ficar de pé. Queria chamar aqui o Ângelo para a bateria. Antes da palavra nós vamos adorar o Senhor, amém? Eu creio que é uma noite de renovo. Você crê? Amém? Hoje é uma noite de ceia, é uma noite de renovar a nossa aliança com o Senhor. E eu creio que Deus tem renovo para nós, para cada um de nós. Deus tem renovo para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Deus tem renovo para nós nessa noite. Você crê? Amém? Então eu queria que nessa noite você fechasse os seus olhos, preparasse o seu coração, né? Nós estamos aí iniciando mais um mês. E eu creio que esse mês vai ser uma bênção. Quem aqui tem o costume de profetizar sobre a sua vida? Amém? Fiquei sabendo que domingo passado foi ministrado sobre as palavras, né, pastora? Glória a Deus. Então nós precisamos profetizar e nós precisamos declarar: a minha vida é uma bênção, a minha família é uma bênção, esse mês vai ser uma bênção, amém? E a vida de Deus, ela vem, ela é atraída por aquilo que nós declaramos e confessamos, amém? Tá certinho aí o violão, gente? Vai ficar? Vamos ver se vai sair um louvor aqui. Amém? Fecha os teus olhos, vamos agradecer ao Senhor, adorar o Senhor nessa hora. Eu queria que você preparasse o seu espírito, o seu coração, deixasse de lado tudo aquilo que te agita, tudo aquilo que te preocupa, e colocasse agora a sua mente, o seu coração diante do Senhor. Aleluia. Deus, nós cremos, ó Pai, que essa é uma noite de renovo, é uma noite de restauração, que o Senhor tem algo, meu Deus, sobrenatural para fazer em nossas vidas, Senhor. Que nessa noite o Teu Espírito, Senhor, venha tocar, Pai, o nosso espírito, e que nós possamos, ó Deus, ser despertados para aquilo que o Senhor tem para nós. Oh, Pai, que a Tua palavra, o Teu renovo, a Tua graça, a Tua restauração, a Sua transformação flua nesse lugar, nessa noite, e encha as nossas vidas, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar uma canção conhecida, irmãos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me. Aleluia. Declare esse renovo. Renova-me. Diga ao Senhor: renova-me, Senhor. Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. porque Tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado.
necessita mais de ti. Aleluia, glória a Deus. Te louvamos, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar, amém? Gente, tem como apagar essas 4 luzes aqui em cima de mim? Está refletindo muito no meu óculos. Nilson, desculpa, Nilson. Se tiver como, tem como apagar só ela? Só se tiver como, amém? Glória a Deus. Essa é uma noite de renovo, eu creio nisso. Eu sei que você também crê, amém? Obrigado, glória a Deus. Mas pode deixar acesas as outras de trás? Não dá? Então deixa tudo aceso. Deus vai me dar graça. Glória a Deus. Queridos, eu tenho uma palavra nessa noite, eu creio que o Senhor colocou no meu coração. Rogério falou, Beto, você ministra domingo? E aí, quem ministra aqui da igreja, os pastores, os líderes, sabe como é que é. Quando a gente recebe o convite, a gente já fica pensando no tema, né? O que eu vou falar, o que eu vou dizer, o que vai ser. Eu tinha tanta coisa para dizer. Tantas mensagens, tantos temas, né? Só que daí ontem o Senhor me deu uma palavra pontual, e eu creio que é para hoje, eu creio que é para agora, eu creio que é para cada um de nós, amém? Então deixa o teu coração aberto, e peça ao Senhor que realmente fale com você nessa noite, amém? Que não sejam as minhas palavras, né? Porque nada sou, não é verdade, queridos? Mas que seja o Senhor ministrando na sua vida, no seu espírito, te restaurando, te renovando nessa noite, amém? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre o vaso e o oleiro. Amém? Quem aqui é vaso de Deus? Diga glória a Deus. Amém. Jeremias, capítulo 18. A palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazê-lo outro vaso, conforme bem lhe pareceu. E então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Até aqui. Olha que palavra tremenda, né? Deus aqui estava usando a vida de Jeremias. Jeremias era um profeta da sua época, um homem de Deus, um homem que ouvia a voz de Deus. E Deus, ele fez algo interessante aqui com Jeremias. Ele não falou de imediato tudo que ele queria falar. Ele deu uma ordem. Ele falou: olha, Jeremias, vai lá na casa do oleiro, e lá eu vou falar com você. Jeremias teve que ter ali uma atitude de obediência para ouvir a voz de Deus, sim ou não? E ele foi até a casa do oleiro, né? Imagina assim um barracão, né, pastor João? Um lugar ali onde ele estava trabalhando, né? A empresa lá do oleiro, muitos vasos, muito barro, muita coisa naquele lugar. E o oleiro sentado, a Bíblia diz que ele estava ali fazendo a sua obra de arte, fazendo ali o seu artesanato, né? Porque esse era o trabalho do oleiro, né? Fazer vasos, fazer utensílios, fazer vasilhas, fazer panela de barro. E eu imagino Jeremias ali parado, não sei se ele entrou lá dentro, se ele ficou na janela ou na porta, mas ele foi lá. E lá ele ficou observando aquilo que aquele artesão estava fazendo. E a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que o artesão estava fazendo um vaso, e aquele vaso quebrou. E ali então, Deus começou a falar com Jeremias. E eu acho tão precioso a forma que Deus usa as coisas do dia a dia para falar com a gente. Isso acontece com você, sim ou não? Né? Às vezes está lavando uma louça e Deus está falando com você. Né? Às vezes você está em algum lugar, parado, sentado, esperando um ônibus, dentro de um Uber, dirigindo o seu carro,
E às vezes você vê uma cena, você vê uma situação, e Deus começa naquele momento tão simples, às vezes algo tão corriqueiro, né, do nosso dia a dia, Deus começa a trazer ali uma mensagem. Quem já experimentou isso? Não é gostoso você ver como que Deus fala, né, no dia a dia, nas coisas simples? E Deus fez isso com Jeremias. A hora que o vaso quebrou, né, aquele oleiro teve que refazê-lo novamente. E aí Deus começou a falar com Jeremias. Deus falou: olha, Jeremias, não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos esse barro na mão do Senhor. Amém? A Bíblia diz que o homem foi criado do pó da terra. Então nós somos barro, literalmente. Amém? E o Senhor, Ele deseja fazer o que com cada um de nós? Diga comigo: me moldar. Essa é a vontade de Deus, nos moldar. Né? E eu percebo que nessa passagem sobre o vaso do oleiro, revela o poder soberano de Deus. Deus moldando o seu povo. Deus moldando a sua nação. Deus moldando a sua igreja. E essa é a vontade do Senhor nesses dias. Nós estamos em um tempo de urgência. Né? Você percebe esse tempo, irmãos? Né? Nós estamos vendo o mundo, gente, está desvairado. Está enlouquecido. Né? Eu estava achando que esse negócio de bebê reborn aí era uma brincadeira da internet. Gente, nós passamos na frente de uma maternidade de bebê reborn ontem. Acho que era ali no Batel, amor. Cabral. Nós passamos e o Rogério, olha ali, maternidade reborn. Eu falei: misericórdia. Né? Então, nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo que parece que o mundo está de cabeça para baixo. Né? As ideias estão, né? Eles não querem mais ter filhos físicos e verdadeiros, mas querem ter filhos de borracha. Né? Nós estamos vivendo um tempo onde o diabo tem saqueado a nação, né? Um tempo de tantos roubos, de tantas coisas. Vocês viram aí as notícias, né? Do INSS, quantos aposentados, não é verdade, gente? Foram saqueados, porque nem olham lá o seu, né, o seu olerite, nem tem o costume de estar observando. E a sutileza, a malignidade da política, a podridão do mundo está extremo. Né? Essa semana também ficamos sabendo do FGTS, né? Também, que milhares de pessoas foram consultar seu FGTS e não estava lá. Então você imagina, né? O tanto de roubo, tanta coisa acontecendo, as pessoas sendo, né, cada dia mais pensando o contrário, um pensamento tão pequeno, uma vida tão inútil. E nós estamos vivendo um tempo de urgência. Né? Nós temos ouvido falar de tantas guerras, de tantas situações. Jesus está voltando, queridos. E há um tempo em que eu e você, como igreja, precisamos sim nos posicionar. E é um tempo que Deus quer nos moldar para o propósito dEle. Só que Deus aqui está se apresentando como esse olheiro. Ele está dizendo: não posso eu fazer com Israel assim como esse olheiro fez com esse barro? Sim, eu posso. Né? Deus é soberano, e esse texto ele está mostrando exatamente isso. Deus, ele tem a capacidade de nos restaurar, e essa é a vontade do Senhor, né? Restaurar a nossa vida, restaurar cada área da nossa vida. Né? A vontade do Senhor é nos restaurar como igreja, como povo dele, para que nós possamos ter a mente de Cristo, para que nós possamos ter a vida de Deus, para que nós possamos manifestar Jesus nessa terra, porque o tempo se aproxima. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que Deus é o olheiro, e Ele trabalha em nossas vidas para nos moldar segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Você crê nisso, irmão? Olha para o teu irmão com uma cara de profeta Jeremias e diga para ele: Deus tem um propósito para a sua vida. Não, gente, tem uns aí que não fizeram a cara do profeta Jeremias. Gente, profeta estende o dedinho assim, ó. Isso mesmo. Fala para ele: Deus tem um propósito na tua vida. Amém, queridos?
E o propósito de Deus, queridos, só vai se cumprir quando nós estivermos moldados à sua vontade. Quando nós estivermos dentro da sua vontade. Por isso que Ele precisa, muitas vezes, Cídia, nos pegar de jeito. Amém? Hoje Deus nos trouxe aqui para isso, para nos trazer para a roda da moldagem dEle, que muitas vezes não é legal, que muitas vezes não é bom, mas que é tão necessário. Amém? Quem está disposto nessa noite, diga glória a Deus. E o Senhor, Ele tem esse desejo, essa pressa de moldar a nossa vida, mesmo, querido, que o vaso esteja quebrado. Eu não sei como que você está aqui hoje, eu não sei o que você tem passado, como você tem vivido ultimamente, mas eu quero dizer que mesmo que você esteja quebrado, Deus é poderoso para te restaurar. Amém? Ele é poderoso para recomeçar. Ele é poderoso para restituir na sua vida tudo aquilo que foi roubado e saqueado. Amém, querido? Quem crê? Amém? E esse é o poder do olheiro, o poder de reconstruir, né? Você é um vaso nas mãos de Deus e todo vaso tem a sua utilidade. Amém? O vaso, ele é um recipiente que ele precisa carregar algo, né? Esse vaso, por exemplo, está ali carregando essa planta, né? Uma planta foi colocada nele, ele está tendo uma utilidade, né? Outros vasos carregam água, outros vasos, outras botijas carregam óleo, né? Eu quero dizer que você, como um vaso de Deus, tem uma utilidade, e você precisa carregar algo, você precisa carregar a glória, a presença de Deus, né? Se você talvez é um vaso que está vazio, tem alguma coisa errada, irmão. Se talvez você é um vaso, mas você está se sentindo ali rachado. Tem pessoas que estão assim, que elas até vêm para a igreja, elas recebem a palavra, elas recebem a unção, mas parece que logo se esvazia, porque tem rachadura. O que precisa acontecer? Precisa acontecer uma reconstrução em você. E nós precisamos aprender a olhar para nós e nos avaliar. E perceber que tipo de vaso eu tenho sido. Será que eu estou quebrado? Será que eu estou conseguindo reter a unção? Será que eu estou conseguindo reter a glória de Deus na minha vida? Será que eu estou realmente sendo um vaso que está transbordando? Porque um vaso que transborda, irmão, é aquele vaso que todo mundo olha para ele e nota, ele é cheio de Deus. Será que as pessoas ao olhar para você notam isso? E eu não digo só aqui dentro da igreja, irmãos, porque aqui dentro da igreja é fácil, todo mundo é irmão. Graça e paz para cá, graça e paz para lá. Shalom, Deus abençoe, Jesus te ama, eu também. Aqui é muito fácil ser um vaso bom. Mas eu estou me referindo lá fora, né? Lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade. Que tipo de vaso? As pessoas olham para você e percebem, esse homem, essa mulher transborda algo diferente. Sabe, Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos reconstruir, né? Para nos mostrar que nós temos uma utilidade. Nós precisamos ser cheios da presença do Senhor, precisamos carregar em nós a vida de Deus. Amém? A vida do Senhor. E aonde você estiver, você vai viver o propósito. Não é só aqui na igreja, queridos, é onde você for, você precisa viver o propósito de Deus, porque você tem um chamado, você tem um propósito, amém? Todos enfrentamos momentos em que nos sentimos vasos quebrados. Alguém alguma vez já se sentiu assim? Um vaso quebrado? Né? Às vezes um vaso imperfeito, né? Incapaz de cumprir o propósito. Eu já me senti assim. Já teve dias de eu pensar, será mesmo que Deus me chamou? Né? Tem tanta gente mais capacitado, tem tanta gente melhor. Será mesmo que eu tenho um chamado? Né? Às vezes nós nos sentimos assim, né? Muitas vezes nos sentimos assim porque sabemos que somos falhos. Todos nós somos. Temos as nossas vulnerabilidades. Somos pessoas fracas muitas vezes, né? Nos deparamos com situações carnais na nossa vida muitas vezes. E por conta disso nós nos sentimos vasos quebrados. Falamos, será que eu tenho essa utilidade? Mas eu quero dizer que Cristo em nós, amém?
é a esperança da glória. Nós realmente não somos nada, de fato somos incapazes, de fato somos vulneráveis. E se fôssemos, por mérito próprio, querer receber algo de Deus, talvez não receberíamos nada, porque somos pessoas falhas. Mas Deus nos ama. E Ele acredita em cada um de nós. Mesmo diante das nossas imperfeições, amém? Mesmo diante das nossas fraquezas, Deus continua a acreditar em nós. E como o olheiro que vê um vaso quebrado não desiste dele, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você, queridos, amém? Dá um cutucão no teu irmão e fala assim: Deus não desiste de você. Sabe, Deus é paciente conosco. Você pode dizer graças a Deus. Você percebe que Deus é paciente com você, irmão? Será que você mesmo teria a paciência que Deus tem com você? Não, é verdade que não. Mas Ele é paciente conosco. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus vai além das nossas fraquezas, das nossas rachaduras. Mas Deus não nos quer rachados e doentes e feridos e inúteis. Ele nos ama, Ele nos molda para que possamos viver o propósito dEle. Quem está aqui, diga glória a Deus. O texto de Jeremias 18 que nós lemos, nos apresenta um quadro poderoso do cuidado de Deus. Ele cuidando de forma habilidosa daquele vaso que quebrou, né? Talvez você está quebrado, eu quero que você saiba, Deus te aperfeiçoa. A boa obra que o Senhor começou em cada um de nós, está sendo aperfeiçoada, dia após dia, amém? Todo dia, Deus tem algo para melhorar em nós, todo dia Deus tem algo para curar em nós. Né? Eu já ouvi alguém dizer: eu já estou totalmente curado. Será? Não, irmãos. Todo dia nós temos algo para ser liberto, temos algo para aprender. Sim ou não? Precisamos estar aberto a esse tratamento, precisamos estar aberto a essa cura, essa libertação, que só Deus pode fazer em nós, amém, queridos? O profeta Jeremias, ele foi enviado por Deus para transmitir uma mensagem. O oleiro trabalhando em seu vaso simboliza Deus moldando o seu povo. E é tempo de nós entendermos essa urgência. Quando o vaso se estragava, o oleiro não o descartava, mas o refazia. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós, nos refazer dia após dia, amém? Isso revela o poder de Deus, a sua disposição em trabalhar em cada um de nós. E eu quero dizer nessa noite para você, que Deus, Ele pode restaurar todas as coisas. Ele pode restaurar a sua alma, Ele pode restaurar a sua família. Deus pode restaurar, querido, seu coração, seus sonhos. Tem pessoas que ao longo da caminhada, eles pararam de sonhar com aquilo que Deus tem para eles. Eles estão servindo a Deus, eles até vêm à igreja, mas eles já não se veem fazendo algo a mais para Deus. Porque eu já fiz, porque eu já me decepcionei, porque não é mais para mim. E aí começa a colocar tantas desculpas para Deus. Mas eu estou servindo a Deus, mas não está cumprindo o seu propósito. Mas eu estou na igreja, mas não está fluindo naquilo que Deus te chamou. Então o que nós precisamos entender? Que Deus te trouxe aqui nessa noite para te restaurar, para restaurar teus sonhos, para restaurar o seu coração, a sua mente quebrada muitas vezes, né? Sua alma dilacerada muitas vezes. E nós precisamos estar abertos, queridos, para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Todos nós passamos por situações difíceis. Eu passei por um tempo, gente, tão difícil na minha vida. Muitos nem chegaram a perceber. Meu marido sabia. Meu marido, né? Eu passei um tempo de tanta angústia. Eu não dormia. Eu passei um tempo angustiada. Eu não dormia, eu não tinha sono. Eu via o sol nascer. E aquilo estava me perturbando. Foi uma fase tão complicada.
Eu falei, Deus, eu estou tão decepcionada. Eu estou tão triste. Eu estou tão chateada. Eu me vejo numa situação tão ruim. Eu estou quebrada, Jesus. E eu passei um período muito grande assim. Porque diante das pessoas a gente tem o costume de esconder o que a gente está passando. Não é verdade? E realmente nem todo mundo precisa saber do que nós passamos. Vai tudo bem. Amém? Só que dentro da gente nós travamos batalhas. E eu sei que você trava suas batalhas. Eu sei que você trava suas lutas. Eu sei que muitas vezes você passa por situações que você talvez não compartilha com ninguém. Mas no teu interior só você sabe a dor que é, o fardo que é, a tristeza que é. Mas eu quero dizer para você, há esperança. Amém? Deus não te quer assim. Deus te quer restaurado. E eu lembro que um dia eu estava na presença do Senhor. E eu falei, Deus, o Senhor está vendo como eu estou. Eu estou rachada por dentro. Decepcionada, essa era a palavra. Mas eu creio no teu poder restaurador. E eu lembro que eu orei assim, Senhor, quebra a minha vida, mas me faça de novo. Me faça de novo, eu quero cumprir o teu propósito. Eu sei que o Senhor me chamou. E queridos, Deus foi trazendo uma restauração tão linda, tão pontual na minha vida, me lembrando das suas promessas, me lembrando lá atrás, quando eu me converti, me fazendo lembrar experiências que eu tive com Deus. Por isso que é importante, querido, nós temos experiências com Deus, porque são essas experiências que vai nos fortalecendo. Quando a palavra diz, traga à memória aquilo que te traz esperança. Sabe, colecionar experiências com Deus é para essas horas. É para a hora da dificuldade, a hora que você está ali quebrado, a hora que você está se sentindo inútil. Você começa a lembrar, pera lá, não, mas eu já tive tantas experiências com Deus, o meu Cristo vive. Ele está vivo. Eu creio nessa restauração. Eu creio que o Senhor pode ressuscitar os meus sonhos. Eu creio que o Senhor pode fazer valer a pena as promessas dEle na minha vida. Amém, queridos? Todos nós estamos vivos por um propósito. Nós não estamos aqui na terra, queridos, apenas por estar. Você não nasceu apenas por nascer. Eu medito muito nisso. Não é possível que eu existo só para pagar conta. Não é possível que eu existo só para trabalhar o dia inteiro e pagar os boletos, né, Wellington? Não, tem um propósito maior. E aonde você estiver, esse propósito precisa fluir. Sabe, aconteceu algo tão lindo comigo ontem. Eu fiquei tão feliz. Uma cliente me ligou, falando para mim, Beta, eu preciso que você faça uma avaliação de um imóvel meu. E a gente conversando, eu já havia atendido ela e o marido um tempo atrás, vendido um apartamento deles, colocado outro para locação, eu já tinha feito um trabalho com eles. E na época que eu atendi ela e o marido dela estava enfermo, doente, estava com câncer e ele acabou falecendo. E aí, conversando com ela ontem, eu falei, Pati, como que está a tua alma? Como está o teu coração? Vamos parar de falar um pouquinho de negócio. Eu quero saber de você. Como que você está? Na hora, do outro lado da linha, ela ficou meio muda. Acho que ela não esperava eu falar isso com ela. Ela começou a chorar. Ela falou, eu estou muito mal. Faz 1 ano, mas eu não supero. Eu tenho um luto terrível. Eu tenho uma falta terrível do meu marido. Lembra dele, né, amor? Seu Abel. E eu comecei a ali ministrar no coração dela. Eu comecei a falar com ela, falar, Jesus te ama, Ele tem um propósito para a sua vida. O tempo do seu esposo encerrou, mas você ainda está aqui, você está viva. É justo que você sofra, você amava. Mas eu quero dizer para você que Deus quer te restaurar. Eu comecei a ministrar no coração dela, foi tão gostoso aquele momento. A gente teve um momento longo até de conversa. Ela me agradeceu no final. Me agradeceu, eu falei para ela, eu estou orando por você. Quero te convidar para ir lá na minha igreja. Ela vai vir, eu ainda vou trazer ela. Eu falei, eu estou orando por você. E ministrei. Quando eu desliguei o telefone, eu pensei, poxa vida, é isso. Esse é o propósito. Eu sou corretora. Não, eu estou corretora, como diz meu marido. Mas eu sou pastora.
E nós precisamos entender, queridos, que embora você trabalhe, você tenha o seu cotidiano, você tenha lá a sua vida, você seja lá, né, um funcionário, um patrão, enfim, embora você tenha que fazer algo para sobreviver, que nada cai do céu, né, pastor Ana? Mas nós temos uma missão que precisa transbordar para o próximo. Mas só um vaso restaurado e cheio da presença de Deus pode transbordar. Por isso que a vontade do Senhor é que nós venhamos ser restaurados dia após dia, transformados dia após dia. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, o oleiro, ele molda o barro com suas mãos, e Deus molda a nossa vida com o seu amor e com a sua sabedoria. Lá no livro de Salmos 40, versículo 17, a palavra diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Amém? O Senhor cuida de mim, tu és o meu amparo, meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Você crê, querido, que Deus cuida de você? Sabe, essa palavra hoje para a tua vida é o cuidado de Deus. Deus está hoje dizendo para você: eu cuido de você. Não se preocupe, não temas, né? Não se abata, se levante. Eu te restauro, eu te renovo, eu te dou força, eu te sustento. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele é o nosso amparo. Amém? Você pode dizer obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Karine. Ele é o nosso amparo. E Ele nos conhece, querido, profundamente. Deus te conhece. Mais do que o seu cônjuge, Deus te conhece. Amém? Ninguém nos conhece mais do que Deus, porque Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Ele sabe quem nós somos. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe das nossas limitações, mas mesmo assim, Ele não nos abandona. Ele é muito bom. Amém? Deus é fiel. E Ele trabalha em nós dia após dia, nos ajudando a crescer e nos tornar aquilo que Ele planejou. Como eu já citei, Filipenses 1, versículo 6, tendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, até que Ele venha. Nós estamos em obras. Até que Ele venha, nós estamos sendo aperfeiçoados. Amém, queridos? Então o vaso, nesse texto, a Bíblia diz que ele quebrou. E em muitos momentos nós nos sentimos assim, quebrados, né? Cheio de situações para resolver. Mas Deus, Ele não rejeita, Ele nos atrai, Ele nos ampara. Amém? A vida, a caminhada, a jornada muitas vezes nos apresenta desafios. Todos nós passamos por dificuldades, sim ou não? Por desgastes, por tristeza, e tudo isso vai trazendo um sentimento muitas vezes de desvalor e de incapacidade para nós. Mas eu quero dizer, Deus acredita em você. Amém? O que nós precisamos é entender a restauração que Deus quer fazer na nossa vida. E o processo de restauração vem de Deus para nós. Amém? Esse processo, querido, muitas vezes não é fácil, mas nós precisamos nos submeter a esse processo. Quem entende, diga amém. Amém? Não adianta buscar uma restauração em pessoas. Às vezes nós temos essa vontade de buscar em pessoas, em métodos, em cursos, nisso, naquilo. Tudo isso pode ser bom, pode agregar alguma coisa. Mas somente Deus tem o poder de nos restaurar. Amém? E nós precisamos entender que é no processo de restauração que Deus faz algo na nossa vida. Não fuja dos seus processos. Todo processo às vezes dói, mas ele é importante para uma reconstrução. Toda pessoa que quer viver uma reconstrução, uma renovação, uma restauração, ela precisa enfrentar os seus processos. José é um exemplo disso. Eu não vou ler porque o texto é grande, mas lá em Gênesis 37, a palavra fala de José, né? José, ele precisou viver
os seus propósitos. Ele precisou viver, né? A Bíblia diz que ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi levado ao Egito como escravo, mas lá ele viveu o propósito de Deus para a vida dele. Então tem processos que às vezes nos dói, mas que é importantíssimo vivermos. Para quê? Para que possamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós lá na frente. Amém? Então esteja disposto, querido, a passar pelos processos do Senhor. Porque no tempo de restauração, no tempo que Deus nos coloca ali na roda dele, para nos moldar, é aquele tempo que ele vai nos amassar. É aquele tempo que ele vai estar ali mexendo em coisas na nossa vida, em áreas, em assuntos que nós queremos correr. Não, Senhor, esse assunto eu não quero bater de frente com esse problema, mas é ali, é naquele enfrentamento daquela situação que nós vamos ser curados. Amém? É quando nós olhamos para algo que está ali nos mantendo quebrado, nos mantendo ferido, nos mantendo inútil, e nós temos que falar assim: não, eu não quero mais viver assim. Senhor, pode me moldar, pode mexer, Senhor, em mim, pode amassar o que for preciso para me reconstruir, e essa é a vontade do Senhor para nós. Amém? A chave para ser moldado é a rendição. E nós precisamos orar falando: Senhor, eu me rendo à tua vontade, né? Se eu fui ferido, se eu fui magoado, se eu estou quebrado, eu preciso ser curado. E o processo de cura, querido, muitas vezes dói, mas é tão importante vivermos ele. Quem está entendendo? Né? Quando você faz um machucado, quando você rala o joelho, né? O que você tem que fazer? Você tem que esfregar, você tem que limpar, você tem que jogar água. Aquilo vai doer, mas vai ser necessário para que haja uma cura, uma cicatrização, para que não tenha um problema maior. Então muitas vezes Deus vai nos trazer para a roda dele como olheiro, e ele vai mexer em nós, mexer nas nossas estruturas, nos fazer lembrar situações desagradáveis, mas ele vai fazer isso para um propósito, para uma restauração. Quem está entendendo? Então, queridos, que nessa noite nós possamos entender isso. A chave para ser restaurado é a rendição. Senhor, eu me rendo. Como um vaso que não tem como ficar ali opinando: eu quero que você me faça assim, eu quero que você me faça assado. Não, o barro simplesmente está submetido à mão do oleiro. Ele está simplesmente entregue à mão do artesão, para que ele, na sua soberania, faça como quiser, da maneira que quiser, e restaure as nossas vidas. Amém? Hoje Deus quer restaurar a minha e a tua vida. Eu quero que você se coloque em pé. Aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos, querida, aí onde você está nessa hora. Que você comece a pensar: Senhor, qual área da minha vida precisa ser restaurada nessa noite? Qual área da minha vida precisa de um renovo? Senhor, eu não quero viver como um vaso quebrado, mas eu quero, Senhor, ser restaurado. Eu quero que o Senhor restaure a minha vida, os meus pensamentos, me dando a mente de Cristo, um coração quebrantado. Senhor, eu quero que o Senhor, ó Deus, restaure a minha família, o meu casamento, o meu relacionamento. Eu não sei, querido, o que você precisa nessa noite, mas você sabe. E eu queria que você colocasse diante do Senhor aí agora aquilo que você sabe que precisa ser restaurado, e fale: Senhor, eu quero nessa noite ser um vaso novo. Eu quero, Senhor, que o Senhor reconstrua a minha vida, a minha mente, o meu ministério, o meu chamado. Eu não quero, Senhor, estar apenas na tua presença, mas eu quero ter utilidade. Eu quero cumprir o teu propósito. Eu quero, Senhor, estar, Senhor, pronto para fazer aquilo que o Senhor me chamou. Oh, Espírito Santo, nessa noite eu oro, Senhor, pela tua igreja, pelo teu povo. Senhor, eu quero declarar, Senhor, tua restauração. Eu quero declarar, Senhor, nessa noite o renovo do Senhor, Pai, vindo
enchendo, enchendo, Senhor, cada vida, tocando, Senhor, esse coração, que o Senhor venha trazer curas, feridas, que o Senhor venha reconstruir, Senhor, as emoções, Pai, que nessa noite, Senhor, haja, Senhor, o renovo do Senhor, que o Senhor libere o teu bálsamo que cura, e venha curando, Senhor, toda a ferida da alma, toda a decepção, toda a tristeza, todo o embaraço, Senhor, venha cair por terra. Deus, que nessa noite haja uma reconstrução dos teus sonhos em cada vida, em cada coração, que o Senhor nos faça, Senhor, ver como o Senhor vê, que o Senhor nos faça, Senhor, viver os teus propósitos. Senhor, nós não queremos, Senhor, estar na tua casa como um vaso rachado, que o Senhor libera a bênção, libera a unção, mas não há retenção em nós. Não, Senhor, nós queremos que o Senhor cure, que o Senhor refaça. Entendemos, Pai, os teus processos, e nós queremos viver, Senhor, cada um dos processos do Senhor. Nessa noite nós nos rendemos, nessa noite, Senhor, nós nos colocamos, Senhor, na tua presença, declarando: precisamos de ti, precisamos, Pai, do teu toque, precisamos, Senhor, Pai, que o Senhor nos cure, nos liberte, nos transforme, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, restaura esse coração, restaura, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã, que talvez, Senhor, está se sentindo, Senhor, tão longe do propósito, e que o Senhor, ó Deus, fortaleça, que o Senhor, ó Deus, coloque, Senhor, no interior, Pai, desse meu irmão, os teus sonhos, faça ele ver, abra os seus olhos espirituais, abra os seus ouvidos espirituais. Oh Deus, que nessa noite haja uma ressurreição de sonhos, haja, Senhor, um reposicionamento, que cada um aqui, Senhor, esteja posicionado diante daquilo que o Senhor tem a fazer, diante daquilo que o Senhor tem a realizar, que nós possamos ser vasos de honra para a glória do teu nome, que nós possamos ser vasos do Senhor, Pai, que transborda a tua glória, aonde estivermos, possamos ali, Senhor, ser, ó Pai, o teu canal, ser a ponte para aqueles, ó Pai, que estão longe da tua presença. Usa-nos, ó Pai, usa-nos, Senhor, para esse tempo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Eu sei que sempre estás comigo, para Ele, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas, declara Ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Meu Deus, que palavra poderosa, abençoada. Levante as mãos, ora comigo, diga: Senhor Jesus, quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso
novo, modelado por tuas mãos, sem trinca, sem rachadura e cheio da presença do teu Espírito Santo em minha vida. Diga obrigado, Senhor. Quem recebe essa palavra, irmão, guarda ela no seu coração. Deixa Deus te refazer e te encher, porque você é um vaso de honra nas mãos do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quem comer a minha carne e beber meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou, eu igualmente envio vocês, porque eu também vivo pelo Pai. Quem de mim se alimenta, de mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que nossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Prepara teu coração para ceiar, para beber do cálice, para comer do pão, para deixar o Espírito Santo renovar a sua fé, te fazer ser mais cheio da presença do Senhor. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos de oração. Pastores que vão me auxiliar aqui, me ajude. Pai, nós abençoamos os elementos da ceia, abençoamos o cálice, abençoamos o pão. Que esses elementos sejam santificados, abençoados, e que ao comer do pão, cada um aqui desfrute de cura, de milagre, de restauração. Que ao beber do cálice, cada um de nós possamos ser renovados, santificados, limpos, lavados pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus. Meu amado irmão, continue orando em espírito aí, de olhos abertos. Os pastores vão passar entre os corredores, servindo você que vai tomar da ceia, enquanto adoramos, cantamos e exaltamos o Senhor Jesus. Faça isso. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Vamos. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, Cantamos aleluia. aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Estremeceu, sepulcro se abriu, seu grande amor. A terra estremeceu, sepulcro se Pai, que Deus é abriu, contigo, meu irmão. e nada vencerá seu grande amor. Vamos. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Diga, vamos. Pra sempre.
Ore em línguas por alguns instantes. Ore em mistério. Ore em línguas. Ore, ore, ore. Ore, 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 ore. Lemanaramanagalabaxou de becolomanaias. Isso, ore, ore, ore. Quem ora em espírito edifica o seu próprio espírito. Lemanalamanagachou de rebacalamanaias. Toremanalabaçote calamanaias. Cristo vem, Jesus voltará. Ele vem buscar sua noiva, sua igreja. Olemanalamanaias. Você é um vaso de honra, meu irmão. Seja mais cheio, mais cheio, mais cheio. Seja mais cheio, mais cheio, mais cheio da glória, da presença do Espírito de Deus na sua vida. Vamos, vamos, Alabai. Surico de manalaba suribi calamanas. E nada vencerá. Chodecalai menaraba cobias. Rimi cobia da calaba surihas. Onde está o Rei ressuscitou? Ele venceu para sempre exaltado. Chemana surimicaderas. Para sempre Ei, cobi calabatou, mi calabanaia. Ei, cobi alabranarabanas. Oh glória, oh glória, oh glória. ressuscitou, ressuscitou. Cadê os crentes aqui nesse lugar hoje? Ora em línguas aí, irmão. Agradece Ele pelo seu sacrifício, por sua morte no Calvário, por sua entrega. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue viverá eternamente, disse o Senhor. Essa é a noite de você renovar sua fé, sua vida espiritual, se alimentar de Deus, ser mais cheio da sua presença. Oh glória, levante o pão ao céu aí, meu irmão. E lembre do sacrifício daquele que morreu por ti, que deu a sua vida por nós no Calvário. Oh, ele não mediu esforço, antes a si mesmo se entregou, diz a palavra, se esvaziou de si mesmo. Oh, Lemanabia Namatubicas, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Lebranaço de calamanaias. Oh glória, você pode dar glória aí com as suas palavras, você pode exaltar com os seus lábios, engrandecer Jesus de todo o teu coração, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Coma do pão, irmão. Telemanagaçou. Oh glória, oh glória. Eu nunca saberei o preço dos Levante o cálice. pecados lá Eu nunca saberei o preço. na casa. Jamais a minha mente vai entender e compreender o sacrifício, a morte do Filho de Deus, por minha alma, pelos meus pecados. Ele morreu a nossa morte, para que a gente pudesse viver a sua vida. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Eu nunca Saberei o preço dos meus pecados.
lá. Declare. Eu nunca. Dos meus pecados lá na cruz, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, Totalmente amável. totalmente digno, Ele é o teu Jesus, tão teu Salvador, maravilhoso teu Senhor, para mim. o nosso Cristo, Eu vim para adorar, nosso Redentor, vim para nosso prostrar-me, Messias, vim para o caminho, dizer que a verdade, és meu a vida, Deus, o Alfa, totalmente o Ômega, amável, o princípio, digno, o fim, aquele que estava morto, mas ressuscitou e está vivo na presença do Pai e vem nos buscar num dia que não saberemos, mas devemos estar pronto para o dia do seu retorno. Levante seu cálice, diga: Senhor Jesus, eu te amo e eu te agradeço por sua morte na cruz. Eu não merecia, mas o Senhor pagou o preço pelos meus pecados e me aceitou e me amou da forma como eu estava e me trouxe para o reino da luz, para o reino de Jesus, o reino do amor. Obrigado, Senhor, por escrever o meu nome no livro da vida e me santificar, me lavar, me limpar, me purificar, me redimir de toda culpa, de todo peso, de todo pecado e me tornar teu filho, herdeiro, salvo, abençoado na tua família, para a glória de Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Tomai dele todos. Amém? Faça isso agora. Eu nunca saberei. Oh, aleluia. Dos meus Quem pode exaltar Jesus aí? Quem pode? Quem pode com as suas palavras glorificar o nome de Jesus? Isso. Isso, vamos, levante sua voz. E o preço Glorifica Ele, exalta Ele. Oh glória, engrandeça o seu nome. eu não Pega labassube calamanaias. Oh glória, dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço Dos meus pecados Eu creio. Meu amado irmão, sai do seu lugar, abrace 5 irmãos e diga para ele: querido, nós estamos juntos em aliança, na fé, na fidelidade, servindo o Senhor, junto até que Jesus volte. Deus é maravilhoso, poderoso, glorioso. Isso, abraça esse amado irmão aí, diga para ele: meu irmão, estamos juntos, na mesma fé, no mesmo propósito. Se precisar, conta comigo, em nome de Jesus. Amém. Ô glória, vamos encerrar com alegria, vamos? As palmas, louva o Senhor, vai! Go! Bate palma, todos, vamos!
Nós somos seu povo. E aí? Somos escolhidos pra brilhar a tua luz. Mudar a história em nossos corações. Dá um sorriso aí, canta. Arde a chama da tua paixão. Um só povo, um corpo Um só. só corpo, um só coração. Aleluia. Só desejo dizer tuas mãos. Canta, vai. Adora Ele. Nada poderá parar, pois em ti nós somos Tira esse pezinho do chão aí, ó. levar Escola no teu chão. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua Lá em cima, as palmas, vai. ação. Oh! Para Jesus temos que fazer o melhor. Nós somos seu povo, Cante. fomos escolhidos pra brilhar a tua luz. Mudar a história. Mudar a história É. em nossos corações. Quem tem coragem, vem pra Arde a frente. chama da tua paixão. Vamos dançar, vamos. Vamos celebrar, vamos. Um só povo, um só coração. Vem pra frente, vem, 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 Um vem. só desejo de Todos! tuas mãos. Sai do chão. Nada poderá parar, pois em ti nós somos tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, O quê? o mundo te conhecerá. E vamos espalhar As palmas. De novo, vai. Tá lindo. Vamos declarar, nós somos teu povo, eis-nos aqui. Que? Somos Um só povo, um só coração, uma só fé, um só Senhor. Em ti. Declara mais uma vez. Nós somos teu povo, eis-nos aqui. Somos em ti. Agora canta alto, vai. Somos em ti. Declare. Nós somos teu povo, eis-nos aqui. Somos em ti. Mais uma vez. Somos em ti. Eu quero ver vocês sair do chão também. Nada poderá parar, pois em ti nós somos tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. E vamos espalhar tua salvação. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! O céu vai ser muita alegria, amém, irmãos? Nós vamos viver uma eternidade de alegria. Olha, pessoal. Jesus! 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 Vamos! Vem, Senhor, encher este lugar.
Vamos, Ricardo, vamos, Ricardo. Vem, Senhor, encher este lugar Com tua glória, com tua glória e com tua glória. Irmã Márcia, E com tua vem aqui na frente, irmã Márcia. glória. Você tá não aguentando aí, irmã Márcia. Isso. Fala-me, declara ele. Fala-me. Vamos, vamos, venha. Eu quero te ouvir. Oh, glória. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Mais rápido, vai. Vem, abraça-me. Oh, Todo dia. todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Vamos. Quando estou em tua Dá vontade. dá vontade de pular, dá vontade de cantar, dá vontade de Gritar. dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Aleluia. Nas palmas. Jesus, 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 Jesus. Isso, Beni. Vamos, Beni. Fala-me, declara ele. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Todo dia. Uou! Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Aonde estão os adoradores dessa igreja? Quando estou em Sai do chão, então. vontade de pular, dá vontade de dançar. Vamos lá. dá vontade de gritar, Dá vontade de correr, diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Em tua presença, Senhor, dá vontade de correr, de saudade e alegria, de te conhecer, Senhor, de erguer as minhas mãos e te adorar, dá vontade, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. dá vontade de pular, dá vontade de dançar. As palmas, igreja! Jesus, 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 Jesus. Glória a Deus. Amém. Você vê, você sai do culto mais alegre e mais magro. Hã? Já queimou uma caloria aí, irmão, ó. Que a tua semana seja abençoada, cheia da alegria, do milagre, da bênção de Deus. Que o amor, a graça e a presença do Espírito Santo seja sobre a tua vida, tua família, em nome de Jesus. Te amamos. Vai com Deus.